Olá pessoal, trazendo para vocês aqui um caso de um leak post-TAV, regurgitação periprotética após o implante percutâneo da prótese aórtica. Antes da gente passar para o caso, só apresentar uma figura que eu trouxe de um artigo que foi publicado no JACE em 2019, que foi um guideline que fala sobre isso, a regurgitação periprotética após a TAV. Então ele trouxe essa figura que ficou bem conhecida nos últimos anos, que fala, que nos mapeia, nos ajuda a guiar, na verdade, qual é o ponto, a origem dessa regurgitação baseando-se nas horas de um relógio analógico. Então, temos lá, por exemplo, no eixo curto, no parasternal eixo curto, colocando então como relógio, o que seria posterior estaria ali entre 5 e 7 horas. O que seria mais anterior, lembrando que aqui no parasternal, o anterior está mais acima, que está próximo ao ventrículo direito. Então, a regurgitação mais anterior estaria ali próximo de 12 horas. Quando a gente vai para o longitudinal, parasternal longitudinal, essa mesma regurgitação que estaria aqui, por exemplo, ao nível de 6 horas, aqui ela apareceria para a gente mais abaixo. Quando a gente vai para o apical, com 5 câmaras, a regurgitação, essa próxima aqui, entre 5 e 7 horas, estaria nessa região, e no 3 câmaras, ela apareceria aqui mais abaixo da prótese. Então, no exame, parasternal longitudinal, essa mesma regurgitação aparecendo aqui abaixo, no eixo curto, entre 5 e 7 horas, a regurgitação fica mais abaixo, uma regurgitação mais posterior. Quando a gente fala desse mapeamento do relógio, a gente usa como referência o transtorácico, e aqui no apical, 3 câmaras, essa mesma regurgitação aparecendo aqui mais abaixo aqui da prótese. No transesofágico, isso inverte, a imagem se inverte, então o que é anterior ficaria abaixo e o que é posterior ficaria acima. Então, essa mesma regurgitação aparecendo na região mais superior da tela aqui, entre a prótese e a parede da aorta. E no longitudinal, aqui no eixo longo, no transesofágico eixo longo, essa regurgitação entre a prótese e a parede da aorta, a gente observa nitidamente a separação aqui, um espaço aqui entre a prótese e a parede da aorta, essa regurgitação escorrendo ali abaixo do folheto anterior da válvula mitral. Aí aqui nos cabe a pergunta, será que faltou pós-dilatar? Será que foi um erro no dimensionamento da escolha aí da prótese? Caberia às vezes uma prótese maior? Ou se realmente foi tentada essa pós-dilatação e realmente tinha muito cálcio ali que impediu essa expansão da prótese? Então são perguntas que a gente tem que questionar e ver o que poderia ter sido feito, ou se realmente foi relacionado ao cálcio e a expansão ali foi realmente prejudicada. Em relação à graduação desse leak, a gente usa como referência o eixo curto ali na prótese, o eixo curto, e de acordo com o grau dessa regurgitação em relação à circunferência total da prótese, a gente vai graduar. Então, se for uma regurgitação, um leak, inferior a 10% em relação à circunferência total, é um leak discreto. Se for entre 10 e 29, é um leak moderado. E se for uma porcentagem acima de 30, aí é um leak importante. Então a gente usa como referência essa circunferência total e a porcentagem em relação a ela para graduar. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.